Olá pessoal, vamos começar então essa aula online aqui sobre comunicação administrativa. O pessoal do quinto C de publicidade já teve essa aula e o pessoal do quinto do jornalismo ainda não, mas eu vou deixar ela à disposição das duas salas, porque na verdade mesmo o quinto C de publicidade teve só uma comunicação administrativa e isso pelo menos fica para os dois, né? Para as duas turmas. Estou fazendo aqui essa gravação isolado, trancado dentro do meu quarto, que é um quarto / escritório, né? E vamos lá, vamos desenvolver nossas atividades, que o mundo não pode parar, né? Então, enquanto a gente passa essa fase aí do corona, a gente tenta se ajustar conforme a gente pode. Bom, nós vamos falar de comunicação administrativa. Ela é uma das 4 formas de comunicação que existem dentro de uma empresa. A gente já tratou bem da primeira, que é a comunicação cultural, ou seja, a comunicação que é feita entre os funcionários, entre os colaboradores, né, principalmente fornecedores, mas é uma comunicação mais indireta, é uma comunicação mais informal, uma comunicação que acontece sem que haja participação da empresa nesse processo. E por isso mesmo também é uma comunicação que a gente tem que tomar cuidado, essa comunicação cultural, porque eu digo cuidado em dois sentidos, porque ela pode tanto me dar uma dimensão de como anda o clima interno dentro da empresa, né? Se está bem, se os funcionários estão bem motivados, se eles não estão, e também me dá a possibilidade de entender se está rolando muito boato, se tem rumores, se tem informações falsas correndo, e quando isso acontece eu já tenho que realmente agir, entrar com uma comunicação mais direta para que essa informação que está correndo em fluxos muito informais, ela não se desenvolva mais, gere prejuízo em produtividade. A comunicação administrativa, que é uma comunicação que vem de cima para baixo, ou seja, nesse caso é a comunicação que vem da empresa para os funcionários, é uma comunicação que nós devemos também ter muito cuidado com ela, especialmente porque ela acaba eliminando os problemas que às vezes são gerados pela comunicação cultural. Então, como é que isso acontece? Às vezes um boato que surge dentro da empresa, ele pode ser facilmente interrompido por uma boa comunicação administrativa. Essa comunicação administrativa, ela sendo bem feita, ela sendo bem organizada, ela consegue então interromper esse fluxo, às vezes do boato, o fluxo do rumor, o fluxo da informação incorreta que está gerando prejuízo na empresa. Então, a comunicação administrativa é a comunicação que vem da empresa para os funcionários, para os públicos de interesse. Lembra sempre que, assim, vamos fazer já um paralelo aí com o que a gente está vivendo, a questão do coronavírus, né, que a gente vai até mostrar daqui a pouquinho um exemplo, mas a comunicação administrativa nesse momento ela é fundamental, porque a empresa precisa realmente dar para os seus funcionários um posicionamento muito mais concreto do que a empresa está fazendo, por exemplo, com relação ao isolamento, com relação à segurança dos funcionários, a como que os funcionários podem trabalhar bem dentro de uma empresa, se ela está sendo bem higienizada, enfim, qual o risco que esse cara corre, né, ao ir trabalhar todos os dias. Então, é uma comunicação extremamente necessária. E você vai ver que normalmente ela não é feita por profissionais, isso gera uma série de confusões, inclusive que eu já começo apresentando algumas frases que eu já colhi muitas vezes quando eu quando eu faço planejamentos de comunicação. Normalmente eu pego essas frases, né? Então, por exemplo, não costumo ler os papéis que eu recebo, são tantos que eu me perco. Quer dizer, muita informação circulando. A comunicação aqui não é boa porque cada gerente fica no seu mundo, não repassa informações para ter cada vez mais poder. Sim, gerentes seguram informações, eles retêm informações,
para ter, às vezes eles não passam tudo que eles precisam passar, para que você sempre fique meio que dependente deles, né? Só que isso é ruim, porque a informação tinha que correr mais no fluxo da empresa. Quando eu tenho dúvidas sobre procedimentos, fico bem na minha. Então, assim, o funcionário não se sente à vontade de receber uma informação, nem de buscar uma informação. E aí, o que acontece? Se ele não busca essa informação, ele faz o trabalho dele do jeito que ele acha, né? Ou seja, ele vai atrás de resolver aquela situação de alguma forma, porque ele também não pode deixar de trabalhar. Mas, cara, se ele resolve aquilo de alguma forma, normalmente não é a forma correta com que a gente está lidando. Sempre que rola um boato, cresce muito rápido e ao mesmo tempo a gente deixa de produzir, mais por causa do medo de ser mandado embora. Ou seja, isso é muito comum nas comunicações administrativas. O boato que vem da comunicação cultural, ele precisa ser imediatamente interrompido pela comunicação administrativa, porque o boato gera falta de produtividade. As pessoas ficam nervosas, as pessoas ficam preocupadas, ficam aflitas se elas vão ser demitidas, se isso vai acontecer, se vai acontecer alguma mudança, vai ter alguma situação diferente no trabalho dela, e normalmente as pessoas acabam produzindo menos, né? Se eu não entendi norma que o chefe passou, procuro descobrir sozinho, de outra forma, porque eu não vou dar mole. Igual aquela situação que eu acabei de falar. Eu uso a máquina mesmo sem saber certinho como ela funciona. Ninguém me explicou, o manual era em chinês. E, mano, foi assim, entendeu? Agora, o que o cara tá fazendo? Ele tá tentando sobreviver. Lógico, ele não vai chegar pro funcionário, pro gerente dele e falar assim, olha, você me deu uma máquina aqui, o manual estava em chinês, então eu não produzi. Hoje eu não produzi. Imagina, ele vai achar um jeito, ele vai ligar o botão lá da máquina, vai ligar o power da máquina e vai errar até ele conseguir achar um jeito dessa máquina funcionar. Mas esse é o jeito certo? Esse é o jeito que está dando produtividade? Quer dizer, está errado. Então você não fez uma comunicação administrativa bem feita, o funcionário está achando um jeito de resolver essa situação com ele. Isso é fundamental, né? Ou seja, quando você elimina a possibilidade de boato, quando você elimina a possibilidade do cara fazer o que ele quer pela cabeça dele, você resolve as questões de produtividade. Eu coloquei aqui na tela, você está vendo aí, o plano de contenção operacional da UniOeste, que ela apresentou ainda na semana retrasada, quando a gente tinha uma situação semana passada, aliás, quando a gente já tinha uma situação que estava ficando um pouco insustentável no sentido da comunicação, ou seja, estava com a imprensa produzindo muita informação, as informações chegando lá de fora, Europa, China, Itália, muita gente morrendo, a questão do isolamento, isola, não isola, quem pode pegar, quem não pode, quer dizer, a transmissão e o vírus mata, o vírus não mata, isso começa a gerar, gente, uma confusão interna gigantesca. E na empresa, um começa a falar com o outro, comunicação cultural girando forte. Quer dizer, se você não entra logo com uma informação oficial da empresa, você dá margem para esses boatos. A UniOeste trabalhou muito bem nesse sentido, porque antes que a gente começasse a ter problemas muito mais sérios com relação a boatos, rumores, o que vai acontecer, a UniOeste já entrou com o seu plano de contenção operacional e já apresentou o plano. Quer dizer, a criação de uma comissão para lidar com o Covid-19 não é uma questão que a comunicação tem que resolver, mas administrativamente se criou uma comissão, tem um plano de contenção, o que faz a comunicação? Entra logo para apresentar isso para os funcionários. Então isso é uma comunicação administrativa bem feita. A gente, nesse momento aqui da comunicação administrativa, que a gente vive numa situação como essa do vírus, essa comunicação administrativa é cada vez mais fundamental, né? Inclusive, hoje de manhã eu estava conversando com um empresário, amigo meu, e ele reclamou um pouquinho, ele falou assim, cara, é muita informação chegando, muita gente perguntando, eu falei assim, e você vai dar uma posição oficial quando? Né? Porque eles só vão parar de perguntar a partir do momento que você der uma comunicação administrativa bem feita, no nível deles, do jeito que eles querem receber. Então, se você faz isso, você elimina a possibilidade do cara criar uma informação por ele mesmo, né? Então, essa, gente, é a função da comunicação administrativa. A comunicação administrativa, ela é vertical, né? A gente fala assim, ó, se você puder pensar que a comunicação cultural, ela tem um sentido, o sentido da comunicação cultural entre os funcionários
é um sentido horizontal. E a comunicação administrativa tem um sentido vertical, ou seja, ele vem de cima para baixo, ele compõe todo o suporte informacional que a empresa disponibiliza para os seus públicos de interesse, ou seja, é o momento que a empresa fala com os seus funcionários. Essa comunicação, ela tem basicamente alguns verbos, vamos colocar assim, alguns verbos de orientação, né? Ou seja, alguns verbos de ação, né? São verbos sempre de ação, mas, enfim, a gente faz comunicação administrativa justamente para orientar, para atualizar o funcionário, para colocar ordem no processo, porque é importante, a gente tem que... Não estou falando aqui de processos ditatoriais, obviamente, mas eu estou falando assim que onde não tem ordem, gente, não funciona, né? Na nossa bandeira está lá, ordem e progresso, ou seja, eu aprendi lá na 6ª série, em educação moral e cívica, nem sei se tem mais essa disciplina, mas que a ordem gera o progresso. Ou seja, dentro de uma empresa precisa ter ordem, né? Precisa ter alguém que ordena, precisa ter normas, são necessários limites para que as pessoas não façam o que elas desejam fazer. E quando alguém passa desse limite, vem a reordenação também, né? Então, são dois verbos importantes da comunicação administrativa. Ela ordena e ela reordena, ou seja, ela reorganiza o processo. Ela também pode preparar para a mudança, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Agora nós estamos vivendo essa fase do coronavírus. Cara, quais mudanças vão acontecer na empresa? Quais são as mudanças que vão, na verdade, gerar transformações importantes no processo de trabalho? A gente vai para casa? A gente não vai para casa? A gente vai continuar aqui? Se a gente vai continuar aqui, nós vamos ficar isolados? Qual que vai ser... Como que vai ser o nosso sistema de trabalho para daqui, por exemplo, 3, 4 meses, que é o período aí que normalmente que eles estão colocando que o coronavírus ainda vai ser um problema aqui no Brasil. Quer dizer, nesses próximos 4 meses, como é que vai ser a vida? Cara, quem não estiver preocupado com isso está vivendo em outro planeta, né? Quem não estiver preocupado com isso está vivendo em Marte, porque todo mundo, mesmo estudantes, funcionários, trabalhadores, enfim, em geral, população em geral, todo mundo quer saber como é que vai ser. Então, você imagina dentro de uma empresa onde você ganha seu salário, onde você passa boa parte do seu dia, como é que vai ser? Não dá para explicar para você só o que vai ser semana que vem. Eu preciso saber o que vai ser daqui 4 meses, entendeu? Se a gente vai poder trabalhar tranquilo ou não vai poder trabalhar tranquilo. E ao mesmo tempo que ela prepara, ela também previne. Então, se você fala assim, cara, estaremos preparados para passar essa situação do coronavírus, e os nossos processos de prevenção vão ser os seguintes, né? Então, você está prevenindo, e você está prevenindo uma outra situação também, você está prevenindo a queda de produtividade. Por quê? As instruções, as portarias, os normas, comunicados, avisos, precisam chegar na hora certa para evitar a queda da produtividade na empresa. Isso é função da comunicação administrativa. Outra coisa, se você não gera um processo de comunicação bem feito, ou seja, se a sua comunicação administrativa não é bem feita, ela vai gerar uma série de situações. A queda de produtividade é a principal delas, mas especialmente a gente tem antes dessa queda de produtividade, a questão dos problemas, os ruídos, as indecisões, as indefinições, ou seja, se a gente não cuida bem, a gente faz com que a comunicação administrativa seja muito além de ser uma solução, ela vai ser um grande problema para os funcionários. Esse grande problema para os funcionários é justamente deixar esse funcionário inseguro, deixar esse funcionário sem saber o que fazer. Lembra das fases iniciais lá? O cara fala assim, poxa, eu recebi uma máquina aqui, recebi uma plataforma nova de trabalho, tem um software novo para trabalhar, mas ninguém me explicou como é que funciona. Isso é um ruído na comunicação. Ou se me explicou, explicou mal. Eu não entendi, fiquei meio na dúvida, meio com medo de perguntar, se eu podia perguntar ou não podia, fiquei com medo de o cara achar que eu não era capaz. Enfim, não perguntei, isso gerou um ruído, isso vai me dar uma indecisão, isso vai me dar uma indefinição de trabalho. Obviamente, tudo estoura onde, gente? Lá na frente, na produtividade do funcionário. Então, merece total atenção. Se essa comunicação administrativa não é bem cuidada,
se ela não é bem administrada, ela entope canais de comunicação, ela faz com que os fluxos de comunicação não corram dentro da empresa. Você vai ter prejuízos muito sérios lá na frente. A comunicação administrativa mal feita, né? Ela é mal feita em que momento, né? Ou seja, o que provoca uma comunicação administrativa mal feita? Quais são as causas de uma comunicação administrativa mal feita? Primeiro, desconhecimento de sistemas de comunicação, ou seja, boa parte dos gestores, eu vou dizer uma coisa importante para vocês. Às vezes eu estou dentro de empresas fazendo análises de comunicação, né, e a gente tem que conversar com os funcionários, gestores, enfim. Muitas vezes eu ouço assim, o problema aqui é o problema de comunicação, porque ninguém fala direito com os outros, a gente não sabe qual que é o momento certo de fazer as coisas, enfim, etc e tal. Mas veja, volto a dizer, é um problema sim de comunicação, mas antes é um problema de gestão, né? Ou seja, o cara não conhece os sistemas de comunicação direito que ele pode usar. Se ele não conhece os sistemas que ele pode usar, como que ele vai administrar essa informação? Ele não administra. Então, tanto os gestores, como também, logicamente, e principalmente o pessoal da comunicação que está dentro da empresa, precisa conhecer quais são os sistemas. Eu estou falando de sistemas online, sistemas analógicos, quais são os sistemas onde correm os fluxos de comunicação com mais propriedade, né? Ou seja, em que lugar que eu posso colocar uma informação que eu sei que ela vai ser bem aceita, né? Então, isso tudo é avaliar quais são os sistemas de comunicação dentro da empresa. Uma outra coisa que gera uma comunicação administrativa mal feita, mas muito mal feita mesmo, assim, são os muitos centros de informação. A gente sabe que, vou dar um exemplo para você, sabe que grupo do WhatsApp às vezes é um saco quando começa uma discussão, quando começa assim, quando você vai fazer uma definição de alguma coisa, tipo assim, ó, no seu grupo de família vocês vão definir que, bom, vocês vão para a praia no final do ano, vocês vão para a praia no final do ano e ir para a praia no final do ano precisa ser decidido qual praia que vai, vocês vão ficar em apartamento, casa alugada, Airbnb, etc e tal. Bom, beleza. Vamos discutir isso? Vamos. Você já imaginou a bagunça que acontece? A zona que acontece? Todo mundo já deve ter tido um exemplo desse. E sabe por que essa zona acontece? Porque tem muita gente fala, muita gente fala. Tudo bem, dentro da família, todo mundo pode falar, todo mundo tem que falar, né? Agora, numa empresa, não. Eu preciso ter 1 ou 2 centros de informação no máximo. Por quê? Se isso não for centralizado, gente, cada um vai falar uma coisa. E às vezes, você sabe que o telefone sem fio corre forte dentro da empresa. O que foi falado aqui não necessariamente é a mesma coisa que está sendo dita aqui. Então, muitos centros de informação geram ruídos na comunicação. Isso gera uma comunicação administrativa mal feita. É aquele velha história, e você já viu isso acontecer também aqui na faculdade, às vezes em trabalho envolvendo mais de um professor, por exemplo, que aí você fala assim, então tá, eu tenho que fazer o trabalho dessa maneira. Aí você chega e fala assim, tá, mas o outro professor falou que não era para fazer assim. E agora, como é que faz? Eu atendo o Mancuso ou eu atendo o Diego? Qual dos dois está certo? Quer dizer, se já gerou um problema, já tem um ruído, e sabe o que você faz? Você para, ou você não faz a coisa bem feita, né? Um problema maior também da comunicação administrativa, e aqui eu acho que é um problema, mas é ao mesmo tempo também uma oportunidade. Comunicações administrativas são muito mal feitas porque faltam profissionais na área de comunicação. Então, assim, quem faz comunicação administrativa normalmente na empresa é o pessoal do RH, é o pessoal uma pessoa que é um pouco mais despachada, que tem uma desenvoltura maior. Às vezes é o estagiário, né? Às vezes é o menino do marketing, né? Aquela famosa expressão que tem dentro da empresa. Quer dizer, não é uma pessoa profissional que está fazendo, normalmente. Então, como que você espera que uma comunicação que é tão importante, que dá tantas diretrizes para o andamento da empresa, seja feita por um profissional ou por um não profissional? Como é que você espera que essa comunicação administrativa seja bem feita? Em hipótese alguma que ela vai ser bem feita, né? Então, isso vai ser um problema muito sério. A falta de profissionais gera uma comunicação administrativa muito ruim, muito formal, muito... a pessoa escreve como se ela estivesse escrevendo no século XVIII ainda. Ela escreve caríssimos colegas. Pô, caríssimos colegas.
né? Ela termina assinando o e-mail assim, ATT. Eu falei assim, cara, eu nunca entendi o que que é ATT. Sério, de verdade, sim, eu sou da área de comunicação e olha, eu não quero nem saber o que significa ATT, eu tenho medo de saber o que significa ATT, mas eu sei que não é uma coisa muito boa. Não é assim que eu termino minhas comunicações com a minha família, com os meus amigos, que seja para os funcionários, né? Então, é um problema você não ter profissionais. Agora, é uma oportunidade. Se você é um profissional da comunicação, por que não se especializar em comunicação? Eu falei para vocês, eu tenho muitos colegas e eu mesmo consigo levantar muita renda fazendo trabalhos de comunicação administrativa. Por quê? Porque eu ajudo o empresário a conversar com seus públicos. É isso que ele precisa, é isso que ele necessita naquele momento mais complicado. Ou no momento mais complicado, ou no dia a dia normal da empresa, né? Vamos imaginar que a gente não tem coronavírus. Imagina só que lindo que seria o nosso mundo sem o coronavírus, né? Já era. Então, e já pensou isso numa situação normal? Eu preciso comunicar bem. É o que a gente ganha, né? Tendo um bom profissional, fazendo uma boa colocação, fazendo uma boa instrução, colocando as normas direitinho. E batendo um pouquinho nisso, a falta de profissionais da comunicação, que eu falei agora há pouquinho também, gera uma comunicação administrativa mal feita. Sabe por quê? Porque no fundo, essas pessoas são muito formais. Então, vem muita formalidade e vem também muita informação, né? Então, quer dizer, num dia só eu recebo 4, 5 e-mails explicando que eu tenho que pensar, como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho que fazer. Às vezes, se você juntar os 4, 5 e-mails, podia ter feito um só e resolvido isso de uma maneira melhor. Sabe o que também tem aqui essa formalidade em excesso? Um bom exemplo disso? Reuniões. Reuniões. Quem gosta de reunião, eu não sei, devia repensar um pouco a vida. Porque, cara, reunião é um inferno. Reunião juro para você, cara, quem inventou a reunião vai ter um problema na hora de entrar no céu. Porque, olha, não dá para ser uma coisa bacana, né? Só de falar reunião eu já fico nervoso. Você imagina, as pessoas também ficam muito nervosas. Por quê? Porque, cara, normalmente não rende, as coisas não vão, sabe? Tudo é complexo, tudo é complicado ali naquele momento. Demora, aí entra uma conversa paralela, aí entra uma conversa transversa, e essa conversa transversa vai gerar uma outra situação, que vai gerar um outro. Enfim, quando você vê, quando você percebe, você já perdeu todo o foco da reunião e a reunião já está rolando há 1 hora e meia e você está assim pensando lá na sua mesa, cheio de papel, cheio de coisas para fazer, e você falou assim, cara, estou perdendo o maior tempo do mundo e a reunião termina sem que você saiba absolutamente o porquê que você sentou nessa reunião há 2 horas. Então, cara, é um problema. Isso, se você falar assim, cara, eu participei de 5 reuniões no dia, as pessoas falam assim, nossa, como você é ocupado. Eu penso assim, nossa, como você é um coitado. Porque assim, deve estar cheio de trabalho para fazer. 5 reuniões no dia, 5 no dia, não dá, né? Então, assim, reunião boa é aquela que você senta, todo mundo fala rapidinho o que tem que precisa fazer, o que precisa falar, em 20 minutos acabou. Sabe? Porque imagina, a gente não consegue gravar as coisas em 15 minutos, imagina 2 horas de reunião, né? Eu estou falando aqui com vocês, fazendo essa aula, meio que dando uma corrida também, porque eu sei que daqui a pouquinho você já vai começar, se já não fez isso, né? Vai começar a querer olhar no celular, vai começar a querer olhar para outra coisa, vai começar a perder um pouco o foco disso daí, mas não perca o foco não, que a gente já está indo para o final. Quais são os problemas maiores de uma comunicação administrativa? Então, olha, bom, indefinição de responsabilidades, né? Esses problemas, tal, que são, na verdade, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, esses problemas são aqueles problemas que mais foram, esses problemas. Peraí que eu tô achando que ele não está correndo. Já? Espera só um pouquinho, deixa eu só resolver aqui essa situação.
Isso. Desculpa, nós ficamos um tempo parado aí, mas estava resolvendo aqui um. Eu estava achando que não estava gravando. Você ficou aí com um memezinho meu aí, quase 1 minuto e meio. Mas agora, beleza, já foi. Bom, o que eu estou querendo falar aqui com vocês? Quais são os problemas mais apontados pelos gestores com relação à comunicação administrativa mal feita? Então, ó, primeiro, indefinição de responsabilidade. Não sabemos quem fala com quem. Ou seja, quem é responsável por isso? Quem é responsável por essa comunicação? Né? Então, é o pessoal da comunicação. Não temos um departamento de comunicação, ele funciona, ele está preocupado com essa informação que corre, porque às vezes tem empresa também que tem departamento de comunicação e eles fazem tudo menos comunicação. Então, às vezes, quando precisa falar com funcionário, quem fala é o gestor, quem fala é o RH. E não é isso que a gente espera. A gente quer uma definição, obviamente, de responsabilidades. Quem é que está falando com o funcionário? Outro problema muito grande, a empresa, ela é uma desconhecida da maior parte dos funcionários. A comunicação administrativa resolve isso de que forma? Ela está mostrando para todas as pessoas o que acontece em cada setor, o que cada um faz. Porque saber o que o meu amigo faz ao lado pode, às vezes, interferir no meu trabalho. Se eu sei que ele vai receber uma parte do trabalho mais ajustada com o que ele faz, eu começo a trabalhar melhor para ele também. Agora, se eu nem sei o que ele faz, se ele está pegando uma parte minha e precisa terminar, qual a situação? Né? Muitas vezes eu não me preocupo com isso. Agora, se eu sei o que acontece, se eu sei o que acontece em cada setor, se eu sei o que acontece com cada produto, lançamentos de produto. Cara, é muito comum empresas lançarem produtos e não informarem seus empregados, seus funcionários sobre esses produtos. Aí você encontra o cara e fala assim, nossa, que legal, aquele macarrão lá que foi lançado pela empresa. Fala assim, macarrão? Não estou sabendo. Cara, como não? Sua empresa, ela lançou esse macarrão importante, legal, bacana, gostoso. Cara, nunca passei, nunca vi, certeza que é lá. Então, quando você ouve uma situação dessa, você fala assim, meu, esse cara trabalha onde, né? Em que momento que essa pessoa trabalha dentro de uma empresa? Eu lembro bem eu lembrei de uma história que às vezes que um gestor se não me engano, da Nestlé, né, contou uma vez que a Nestlé tem sempre o hábito seguinte de não só fazer a apresentação, né, dos novos produtos para os funcionários, como também de disponibilizar esses produtos para os funcionários para que todos possam experimentar, possam dar sua opinião também. Então eu falei, cara, eu sempre fiquei pensando, isso eu ouvi quando eu era ainda mais novo, bem mais novo, e eu ficava pensando, cara, que sonho seria trabalhar na Nestlé, né? Já pensou, você sai lá da sua sala de trabalho, tem um monte de chocolate esperando, assim, o cara falando assim, prova para ver se você gosta, né? Então deve ser maravilhoso, deve ser uma situação perfeita. Mas, enfim, a falta de conhecimento do próprio negócio é um problema que a comunicação administrativa tem que resolver. Outra situação, que é o seguinte, muitas vezes as pessoas falam assim, ó, não entendi, mas vou fazer. Então, quer dizer, são dissonâncias, a gente chama isso de dissonância normativa. O que é a dissonância normativa? Né? As próprias normas e instruções que vão ser transmitidas, elas não apresentam clareza. Mas a pessoa faz porque, de alguma forma, ela precisa sobreviver. A gente já falou bastante disso. A comunicação administrativa serve para resolver essa situação. Outro problema muito sério, excesso de informações, a gente já falou também. Quer dizer, a quantidade excessiva de normas, de instruções, de informações de todos os tipos acabam levando e prejudicando, ou seja, o trabalho dentro dos vários setores. A falta de um timing, ou seja, em que momento que eu tenho que entrar com essa comunicação, seja para apagar um incêndio, seja para resolver uma situação, seja para alimentar uma situação. Quer dizer, a falta de timing das empresas, ou seja, a empresa às vezes perde tempo esperando para comunicar. Quando ela vai comunicar, a situação já está muito grave. Ou seja, o boato já está lá em cima. A situação já assim, aumentou exponencialmente. Então, a gente, normalmente, quando a gente tem a falta de timing, a gente tem a falta de profissionais também que saibam identificar os momentos mais sérios para a empresa. Outro problema muito sério que a gente precisa e pode resolver com comunicação administrativa é que a gente elimina a questão do autoritarismo.
o que existe muito na comunicação gerencial é um autoritarismo para esconder muitas vezes a incompetência. A pessoa quando é incompetente para resolver alguma coisa, incompetente para solucionar alguma coisa, o que ela faz? Ela vira autoritária, porque ela tem mais poder. E se ela tem mais poder, a força de coação é muito bem utilizada nesse momento. Ou seja, você coage, a pessoa deixa de perguntar, ela deixa de reclamar e vai lá fazer o trabalho dela meio que assim, assustada, né? Isso é um problema muito sério. Obviamente que a produtividade não vai acontecer da melhor maneira possível. Esses autoritarismos normalmente acontecem com gestores muito mal preparados para fazer o trabalho. Então, quando você pode perceber no seu dia a dia, cara, pessoas que são, às vezes, elas têm ascendência sobre você, você fala assim, cara, essa pessoa pode ser na sua casa, por exemplo, seu pai, um tio, seu avô, sei lá. De repente, você quer fazer um questionamento, quer fazer uma colocação, quer pedir uma explicação. Se a pessoa não sabe, ela age de forma muito grosseira, age de forma muito abrupta e ela vai, justamente porque ela não sabe, justamente porque ela não consegue te dar uma boa resposta, ela te dá uma boa patada, porque aí nesse caso você fica quieto, né? Então isso acontece muito também dentro da empresa. A comunicação administrativa está aí para resolver essa situação. Outra coisa que a gente vê muito dentro da empresa, canais errados, né? Muitas vezes eu tenho canais que não são adequados. Alguns canais de comunicação são direcionados assim, muitas vezes de maneira difusa. Usam um canal para todo mundo. Mas, pô, um canal para todo mundo? É bom isso? Não, não vai ser bom isso nunca. Porque, de repente, eu tenho pessoas que estão mais conectadas na internet, né, durante o dia e outras pessoas que não estão. Então, como é que eu vou ficar mandando mensagem, por exemplo, pelo WhatsApp, sendo que a pessoa não está acessando o WhatsApp? Ela pode até ter, ela tem o acesso, ela tem o plano dela, tal, consegue, mas ela não consegue acessar, ela está trabalhando. Então, essa pessoa tem que ser comunicada de outra forma. Então, eu preciso, dentro de uma empresa, dentro do âmbito da comunicação administrativa, identificar os meus públicos, meus grupos, né, de públicos, e para cada grupo desse de público eu estabelecer um canal específico. E ao mesmo tempo que eu estabeleço um canal específico e mais adequado para esse público, eu também vou estabelecer uma linguagem correta para esse público. Porque uma coisa é eu falar para a diretoria, outra coisa é eu falar para o pessoal do chão de fábrica, outra coisa é eu falar para uma galera que tem um nível cultural menor, uma coisa é eu falar para um pessoal que está mais letrado, enfim, são várias linguagens. Um público mais idoso, um público mais jovem, são várias linguagens que eu tenho que utilizar. Então, tanto canais como linguagens precisam ser adequados e isso é função básica da comunicação administrativa. Beleza? E seguinte, como que eu, para finalizar, como que eu aperfeiçoo essa comunicação administrativa? Né? São várias situações, eu vou pedir para vocês depois finalizarem aqui com uma leitura, mas olha só, primeiro, preciso comunicar em rede. Todo mundo precisa saber o que está acontecendo na minha empresa. Comunicar em rede significa colocar todo mundo a par da situação. Outra coisa, enxugar a massa informativa. Então, assim, vamos fazer, quando eu entro para trabalhar comunicação administrativa na empresa, a primeira coisa que eu faço é, coloca aqui na mesa quais são os canais que vocês usam. Então, eles colocam lá 5, 6 canais. Então, a gente usa o WhatsApp, a gente usa o e-mail, a gente usa o jornal aqui da empresa, tem o mural, tem... Sim, tá. Vamos analisar um por um, e verificar. Tem necessidade? O que não tiver necessidade, gente, tem que jogar fora. Ou seja, não teve retorno. Faz 2 anos que o jornal é publicado na empresa. O dono ama o jornal impresso, mas, cara, faz 2 anos que ninguém lê o jornal impresso. Faz 2 anos que a gente entrega o jornal, você entrega de um lado, o cara joga do outro. Quer dizer, como que isso vai dar certo? Você está gastando dinheiro, e às vezes tem uma informação importante ali dentro, né? E essa informação não está chegando. Então, enxugamento de massa informativa. Outra coisa, público e temática, que é o que eu falei de canais e linguagens. Depois, capacitação de gestores, gerentes e coordenadores. Veja só, uma coisa que eu acho que é fundamental. Toda empresa tem que ter comunicação profissional. Então, toda empresa tem que ter, em tese, um departamento de comunicação.
Esse departamento de comunicação tem várias funções, além de fazer a comunicação em geral da empresa, fazer um planejamento correto para isso, ela também tem a função de capacitar gestores, gerentes e coordenadores. Esses gerentes são parte exponencial de um problema da comunicação na empresa. E aí, eu vou até pedir para que vocês possam fazer uma leitura aqui, ó, na página, no texto lá da comunicação nas organizações privadas, que é esse texto que vocês têm aí à disposição, que a gente tem usado na sala. Eu vou pedir para você fazer uma leitura da comunicação gerencial. Ele está na página 38. Você vai ler a página 38, 39 e vai ler a página... Você vai ler até a página 43, quando fala dos fluxos diagonais. Tá? Fluxo diagonal. Então, da página 38 até a página 43. Eu vou deixar depois direitinho lá como que essa indicação de leitura, mas essa indicação de leitura bate diretamente nessa capacitação de gestores, gerentes e coordenadores. Outra coisa que funciona e precisa funcionar muito bem dentro da empresa, sua empresa tem uma identidade visual, sua empresa é reconhecida pelas suas cores, pela sua marca, pela sua logo, enfim, cuidar da parte gráfica e da identidade visual é fundamental dentro da empresa também. A gente outro dia eu estava dando um exemplo em sala de aula que tem o aviso de ar-condicionado na sala de aula, é um aviso que está em vermelho, quer dizer, está totalmente errado, né? Quer dizer, a informação, a cor nesse caso não bate com a informação, né? Então a cor não bate com a informação, e cor é informação. Então cuidar da parte gráfica, desde quando você vai ter uma papelaria bem identificada visualmente, uma definição de paleta de cor na sua empresa, melhor, né? Que a pessoa se sente bem, se sente mais à vontade. Isso tá na ordem da comunicação administrativa. E aí, por último, gente, principalmente, cara, permitir feedback, ou seja, deixar com que o funcionário também fale, facilitar esse fluxo, que é um fluxo ascendente, ou seja, ele é de baixo para cima. Não é só a comunicação administrativa, tem um fluxo descendente, ela vem de cima para baixo. Mas, cara, ela não pode ser só esse fluxo, eu tenho que permitir que o fluxo contrário também aconteça. O fluxo de baixo para cima, ele precisa acontecer. E se ele não acontece, você vai ter de novo. Se você não abre um fluxo de baixo para cima, ele corre horizontalmente. E aí esse correr horizontalmente é o cara entender que ele pode criar um boato ou dar uma informação falsa e essa informação começa a correr. Então a coisa começa a ficar perigosa. Permitir feedback de público é fundamental, porque eu vou entender se eu estou correndo bem, se minha comunicação está bem feita, se eles estão entendendo e também se eu estou permitindo que ele também fale. Né? Então, os públicos precisam falar e isso é fundamental, é da ordem da comunicação administrativa. Beleza? Gente, nós estamos chegando aí a 40 minutos de aula, você nem percebeu direito isso, né? Que foi muito boa, espero que tenha sido boa, que você realmente aproveite para isso. Faça a leitura da página 38 até a página 43 e você vai entender melhor essa questão da capacitação de gestores, gerentes e coordenadores. Então, leia a página 38 a 42 do texto Comunicação nas Organizações Privadas, que é desse livro aqui, ó, Tratado de Comunicação Organizacional e Política, que é do Gaudêncio Torquato, que é o nosso livro referência para essa disciplina de comunicação empresarial. Beleza? Gente, é isso aí. Obrigado e até a próxima aula nesse sistema aí que a gente está implantando por conta do coronavírus. Abraço para todos vocês. Valeu!